Bom dia, pastor Salvi. Bom dia, irmão Vidal. É um prazer estar aqui na igreja, Nova Jerusalém, essa igreja tão bonita, que a gente tem tantos bons exemplos, tantos bons referenciais desta igreja, pastor Salvi Bernardo Júnior, e que a nossa oração que ela continue sendo essa voz poderosa de salvação no meio deste bairro, no meio desta cidade. Realmente é uma igreja que está trabalhando no objetivo de alcançar o bairro, e agora especialmente nessa situação de tão grande crescimento que o bairro está experimentando. Pastor, nós gostaríamos de saber do irmão que tem uma grande experiência, já contribuiu muito com a nossa denominação, com a denominação batista, tendo sido inclusive diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, entre outros cargos, não foram tantos. Nós gostaríamos de saber do irmão qual a visão que o irmão tem neste momento evangélico, de tantas diferenças. Nós temos aí, ontem mesmo, o pastor Silas Malafaia declarou apoio presidencial à Marina, já o pastor José Wellington, presidente da Assembleia, deu apoio a Dilma. Então essa confusão, parece que está tendo uma divisão racha em função dessa eleição presidencial com relação aos evangélicos. Como o irmão vê tudo isso, esse momento? Bem, eu vejo isso dentro de um quadro democrático, que permite que as pessoas tomem as suas posições, nem sempre fruto de uma ponderação maior, mas usam da sua liberdade para fazer isso. Porque, na realidade, o voto deve ser fruto de uma consciência apurada, que olha os interesses maiores do país, do nosso povo, e muitas vezes isso não é levado em conta a outras situações que são levadas. Mas é preocupante quando temos um quadro de situação de talvez até perigo em relação à liberdade, até de culto, a liberdade do Evangelho, que as pessoas não reflitam bem sobre esta questão na hora de decidir a quem apoiar e em quem votar. Então eu creio que é um momento em que isto precisa ser considerado de maneira muito grande, não olhar simplesmente o momento, que é um momento eleitoral, mas o desdobramento deste momento, que é quando as pessoas estarão no poder e usarão deste poder, muitas vezes até de forma discricionária, como a gente tem visto acontecer em nosso país. Portanto, eu diria de que essas divisões são naturais, porque realmente nós, como evangélicos, não votamos em bloco, mas os interesses nossos maiores, especialmente em torno da liberdade, são os maiores interesses, e esses deveriam pesar muito nas decisões nossas. Obrigado, pastor. E com relação a esse novo plano, sempre os governos, eles mandam um plano nacional de desenvolvimento, teve lá já o PNDH1, PNDH2 pelo governo Fernando Henrique, e agora estão remetendo o PNDH3 no governo Lula, e no bojo desse projeto tem aí algumas discussões difíceis, como o homossexualismo, como o aborto, também dá um enfoque com relação à liberdade de expressão de culto, que o irmão já falou, com relação ao problema do homossexualismo. Então eu gostaria que se o irmão puder dar uma explicada na sua visão de como o irmão vê todas essas questões, o aborto, o homossexualismo e outros assuntos que estão assim relacionados. Alguns colocam o infanticídio também indígena, mas eu acho que o infanticídio indígena é uma coisa à parte. Existe a cultura dos índios, existe a Constituição, é uma discussão muito mais complexa. Mas o aborto e o homossexualismo são discussões que estão na flor da pele da sociedade. O que o irmão pensa a respeito disso? A primeira preocupação minha é como o governo mistura as coisas. Quer dizer, um plano de desenvolvimento deve estar trabalhando numa direção
os planos que visam alterar o comportamento do povo, influir de maneira decisiva na vida do povo, até com questões já de uma certa maneira colocadas pela própria Constituição, isto é um perigo muito grande, porque se tornam emendas, na realidade que são, num sentido quase de tentar alcançar a própria Constituição, dando uma visão diferente, então, das questões. Então, essa é a primeira observação. A segunda é de que, inegavelmente, a discussão moderna, ela está fugindo aos valores que a sociedade tem sustentado. Ela tem atacado de maneira muito feroz, diria assim, os valores da família, porque, como Rui Barbosa declarou, a família é a célula máter da sociedade. Quando desestruturamos a família, seja através de uma mudança na questão da lei do aborto, na questão do homossexualismo ou do casamento, que é o caso básico aí, na questão da educação dos filhos, quando há uma ingerência do Estado em cima dessas questões, ele entra num caminho extremamente perigoso e que vai provocar uma reação como nós estamos começando a ver, em que as coisas começam a ser quase obrigatórias. A questão, por exemplo, do homossexualismo é quase que obrigatório, porque é proibido até se ler a Bíblia e declarar que, do ponto de vista da Bíblia, condena essa prática, mas a lei vem, inclusive, com um cerceamento na liberdade religiosa, até em relação à própria pregação do que a Bíblia ensina. E é claro que isso, então, traz para nós um perigo imenso, porque a liberdade de expressão que atinge a imprensa, a literatura, a televisão e o próprio púlpito das igrejas, isto começa a ser uma ingerência inaceitável. E é o que nós estamos sob ameaça de que isso então aconteça. Pastor, aqui no pleito estadual, além, nós temos aí o lado federal, né, com os presidentes, senadores, deputados federal, né, e nós vamos ter também, na eleição desse ano, governador e deputado estadual. Nós gostaríamos de saber do irmão, com relação ao nome que o irmão estaria propondo para a sociedade, como um nome que tenha experiência, tenha compromisso, seja ético. O irmão tem algum nome para indicar para o povo evangélico, principalmente para o povo batista, aqui nas eleições estaduais desse ano, 3 de outubro? Sim, eu gostaria de começar pelo candidato a deputado estadual, que é o pastor José Vieira Rocha. Um homem que eu recomendo, inclusive, redigi um texto nesse sentido de recomendação e solicitando apoio para o seu nome, visto que é uma pessoa que conheço há muito tempo. Eu conheço praticamente desde a sua adolescência, tenho acompanhado a sua vida. É uma pessoa que construiu uma vida séria como jovem, na liderança jovem, uma vida de trabalho, de estudo, tornou-se um empresário de sucesso na sua vida, sendo vocacionado para o ministério, dedicou-se então à pregação da palavra, exercendo um ministério longo à frente da Primeira Igreja Batista do Brás, um homem que é pastor, é advogado, é professor de sociologia, uma pessoa que se dedica à obra social. Ele tem sido por muitos anos líder da obra social nossa com crianças, especialmente o Lar Batista de Criança, e tem se envolvido em desenvolver esta obra. Portanto, é uma pessoa que é mais do que ficha limpa, é vida limpa em relação aos seus compromissos éticos, morais, sociais, com a família, e tudo isso então me leva a
dizer que votarei nele e recomendar àqueles que sentirem que ele é um nome que faz diferença, também votem então nele. É claro que há outros candidatos também que poderiam até receber votos, porque também são pessoas com uma vida que os recomenda. Mas no caso específico do pastor Vieira Rocha, eu então e minha família, especialmente minha esposa, nós nos decidimos votar e apoiar o pastor Zé Vieira Rocha. O irmão diga, então, em função de todo o compromisso que ele teve ao longo da vida e das propostas que ele deve ter para a melhoria do Estado de São Paulo enquanto coletividade, enquanto sociedade. Perfeitamente, porque a pessoa não chega a uma casa legislativa sem base nenhuma e começa a fazer um bom trabalho. O trabalho que faz na casa legislativa, como também no executivo e também no judiciário, é resultado da vida da pessoa, porque ele vai acumulando experiências, ele vai desenvolvendo ideias e vai tendo, portanto, depois condições muito importantes em fazer isto. E eu creio certamente que o pastor Vieira vai fazer um trabalho muito significativo e vai fazer diferença na Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigado, pastor. Eu gostaria que o irmão desse suas considerações finais, o seu abraço, a sua bênção para todo esse povo batista de São Paulo e de todo o Brasil que o ama, e que o irmão saiba que muitos têm um carinho muito grande pelo irmão desse Brasil inteiro, como líder e como uma pessoa mesmo, com aquela pessoa de bem, aquela pessoa próxima, aquela pessoa querida, aquele paizão. Eu agradeço naturalmente esta oportunidade, irmão Vidal, de gravar esta entrevista e dizer que este é um momento sério. Pelo que eu disse, pelo que as pessoas têm ouvido de outras pessoas, é um momento em que nós não estamos só fazendo uma eleição, nós estamos escolhendo caminhos. E este é o grande problema. As coisas não começam já como uma demonstração de todo o seu caminho ou descaminho que vai fazer. Não começa mostrando isso. Começa por medidas muito disfarçadas, sem revelar realmente as intenções, e depois que se revelam. Mas quando se revelam, já estão no poder e vão manipular o poder como desejam. Então a minha palavra é que olhem bem para essa questão da eleição. Você que é crente em Jesus Cristo, ore, peça a Deus orientação, mas saibam que há uma orientação já que vem da palavra de Deus para a nossa vida, tanto espiritual como vida pública, como vida em todos os sentidos. Portanto, esta é a minha palavra de recomendação. Faça com cuidado, atente e escolha aqueles que vão contribuir realmente para um futuro melhor para o país e, sobretudo, para as liberdades de nossa terra. E entre elas, a liberdade religiosa, a liberdade que devemos ter e precisamos ter e lutamos através dos séculos por isso, para podermos apresentar o ensino da palavra de Deus ao povo para a salvação que há em Jesus Cristo. Eu agradeço por esta oportunidade e peço que Deus abençoe a todos os que estarão nos vendo e estarão nos ouvindo nesse sentido. E que abençoe também o seu trabalho. Eu tenho admiração pelo seu trabalho nesta área de comunicação que o irmão desenvolve.